A cada dia surgem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. As histórias se multiplicam. Os militares denunciam casos. Devido à possibilidade de existir vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? Alguma coisa está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está cada dia mais perto. Contatos extraterrestres. Chile, 1977. Uma patrulha militar presencia luzes estranhas durante um longo período de tempo. O chefe do batalhão se aproxima dela e desaparece. Quando volta, diz que foi abduzido. Mais de 35 anos depois, o caso continua causando polêmicas. Peru. Uma testemunha apresenta mais de 20 horas de material de vídeos com gravações de OVNIs e escolhe o deserto de Chilca para fazer uma vigília, afirmando que vai acontecer um contato com um OVNI. México. Um homem e uma mulher que não se conheciam garantem que quando eram crianças recebiam visitas em seus quartos, que se manifestavam primeiro como luzes e depois como seres de outro planeta, e apresentam supostas evidências desses encontros. Huayca, Colômbia. Um grupo de ufólogos tentará estabelecer contato com seres de outro planeta usando técnicas não convencionais. Frequentemente, a população afirma ter presenciado OVNIs e muitas vezes apresentam provas. Mas o que acontece nos casos onde afirmam ter visto alienígenas? A maioria desses incidentes acaba sendo falsa ou errada, mas outros permanecem sem explicação. Esses acontecimentos são erros de interpretação? Estamos diante da presença de fraudes? São a prova mais contundente de que estamos sendo visitados. É hora de analisar essas histórias colocando-as à prova e procurando uma explicação para os incidentes mais assustadores. O que há por trás dos casos dos contatos com OVNIs? O fenômeno da abdução na América Latina, como no Brasil, como em qualquer parte do mundo, eu creio que é dos mais importantes de toda a ufologia. Nós sabemos que para uma certa quantidade de casos de avistamentos e de aterrissagens, nós temos uma porcentagem de contatos diretos com os tripulantes dessas naves que podem, esses casos, levar às abduções. Elas são muito importantes. Há um número muito interessante que se liga ou se condiz com pesquisas feitas nos Estados Unidos e no Canadá em relação às abduções. Como 3,6% dos chilenos, e isso foi um número muito presente em todas as cidades. Como 3,6% de pessoas acreditam que foram sequestradas ou possivelmente sequestradas por seres alienígenas. Estudiosos à frente desse mistério, em várias partes do mundo, já chegaram a citar números. Por exemplo, há aqueles que defendem que nos últimos 50 anos ou 60 anos de manifestação global do fenômeno UFO de forma mais intensa, cerca de 1% da humanidade já teria sido abduzida. Esse é um número considerável. Talvez exagerado, mas mesmo se nós dividirmos esse número por 10, e de novo por 10, nós vamos ter um número bastante significativo de abduções. A quantidade de pessoas que dizem que tiveram contato com seres de outros planetas ou foram abduzidas é realmente assustadora. Mas quantos desses casos poderiam ser reais? De cada 10 contatados, 9 que convocam um avistamento prévio falham. E não tem uma semelhança. Inclusive, muitos deles falam de diferentes civilizações, e algumas delas que, pela lógica científica, seriam impossíveis, como alguns contatados que dizem que se comunicam com seres vindos do Sol. Eu acho que alguns deles realmente querem os 15 minutos de fama. Não entendo bem o que falaram, mas não era o que queriam dizer. Ficam conhecidos na mídia e começam a exagerar a verdade. E ela fica muito tênue, a verdade escassa, e por isso adoram a mentira naquele momento. E geralmente não é nada do que aconteceu, se foi capturado por alienígena ou uma nave espacial. E, bom, agora que você tocou no assunto, possivelmente eu acredito que existam teorias de abduções verdadeiras.
Os ufólogos são conscientes de que, para compreender o que se esconde por trás dessas histórias, devem descartar a maioria dos casos, que levam às confusões, fraudes e que inclusive se tratam de distúrbios psicológicos. Porém, por que tem tanto destaque? Definitivamente, toda pessoa que diz que teve contato extraterrestre deveria passar por uma análise psicológica e psiquiátrica. É o que deveria ser feito imediatamente. Se somarmos aquele que convoca um avistamento prévio e naquele dia e hora que ele estipulou, diante de muitas testemunhas, diante de câmeras fotográficas e diante de vídeo acontece um avistamento, então poderíamos estar falando disso. Apesar de muitos membros da comunidade ufológica e científica terem dúvidas, as histórias das testemunhas que dizem ter presenciado visitas de seres de outros planetas ou terem sido abduzidas são uma das principais ferramentas para compreender o fenômeno OVNI. É possível que as histórias dos contatos sejam as mais fascinantes e polêmicas que rodeiam o fenômeno OVNI. Acontecimentos que muitas vezes se provam falsos, testemunhas que parecem não confiáveis, nos levam a desacreditar desse tipo de caso. Mas como se explicam as evidências apresentadas por muitas testemunhas? Na madrugada de 25 de abril de 1977, aconteceria um dos casos de avistamentos de OVNIs mais importantes do Chile e da região, que envolveu uma patrulha militar e que mais de 35 anos depois do ocorrido, continua causando polêmica entre investigadores e cientistas. Segundo as versões, um cabo chamado Armando Valdés foi abduzido por um espaço de tempo de 15 minutos diante de várias testemunhas. Não sei se é o fato mais importante, mas é o fato mais importante em termos de mídia. A essa altura, as histórias se confundem e, às vezes, há certa imaginação e certa verdade em tudo isso. Apesar de alguns testemunhos irem mudando com o tempo, muitas das testemunhas presentes essa noite coincidem com seu relato sobre a ordem dos eventos. O que aconteceu naquela noite? Realmente foi uma abdução? Ou poderia se tratar de uma alucinação coletiva ou um erro de interpretação sobre um fenômeno conhecido? Um grupo de recrutas fazia a guarda em um aras militar próximo à fronteira do Chile com Peru e Bolívia, durante uma época de risco de guerra. Foi um dia, assim, sem novidades, é verdade. E naquela noite, nós nos abrigamos no primeiro aras e sempre fazíamos uma fogueira. E utilizávamos qualquer meio para nos aquecermos. A temperatura era consideravelmente baixa nesse setor. Era uma guarda no Aras, formada pelo cabo Armando Valdés, de 22 anos. E ele estava a mando de um grupo de 7 soldados recrutas, todos muito jovens. Os recrutas iam se deitar quando uma luz muito brilhante começou a se destacar na paisagem do lugar. Nesse momento, não suspeitavam que seriam protagonistas de uma história realmente assustadora. Vimos uma luz muito grande, uma luz resplandecente. Saía do morro, passava pelo aras e na nossa frente essa luz se tornou maior. E começou a fazer alguns movimentos, se aproximando e se afastando do grupo. Segundo alguns, se aproximava e se afastava. Outros dizem que essa coisa permaneceu no lugar e que aumentava e diminuía de intensidade. Mas o brilho dessa luz era tão intenso que nos impedia de vermos mais além do que se tratava aquela figura. Os recrutas perceberam que estavam diante de um fenômeno realmente estranho, que apenas acabava de começar. O que era essa luz? Ao sermos surpreendidos por um objeto desconhecido, entrelaçamos os braços, formamos uma corrente. E Valdés, que naquela época era muito religioso, ele começou a gritar. Porque ele não falava, ele gritava. Identifique-se em nome de Deus. E começamos a rezar. E chegou um momento em que todos sentimos pânico, porque não sabíamos o que era. A luz se afastava e se aproximava. Se afastava e se aproximava.
A luz continuou realizando movimentos estranhos, causando pavor às testemunhas que estavam muito assustadas e não compreendiam o que acontecia. Era um pânico, era uma situação de perplexidade total. A gente ficava com o olhar fixo. Eles não sabiam o que era isso. O Cabo Valdez começou a gritar para a luz, ordenando que ela se identificasse. O cabo responsável pelos recrutas ordenou que todos dessem os braços para enfrentar o que viam. Mas isso não impediu que, diante desse fenômeno inexplicável, o cabo desaparecesse na frente de todo mundo. O que aconteceu com ele? O que houve nessa noite? Os casos de pessoas que dizem ter tido contatos com seres de outros mundos são realmente muito numerosos. Para os investigadores, existe um grande desafio: comprovar se dizem a verdade ou se tratam de alucinações ou equívocos. Em Lima, no Peru, Assis foi testemunha de dezenas de incidentes com avistamento de OVNIs e diz possuir uma enorme evidência em fotografia e vídeo que comprovam. Além disso, ele afirma que mantém contato com seres de outros planetas. Tenho como prova mais de 20 horas desses contatos filmados. Tenho avistamentos filmados de várias naves cruzando, como manobras de aviões e também evidências do primeiro OVNI triangular da história do Peru. Depois também filmei o segundo OVNI triangular sob um contato programado que solicitei que aparecessem em Paracas e apareceram. Assis afirma que muitos desses vídeos são os resultados de contatos prévios, onde seres de outros planetas deram a informação sobre onde e quando poderiam ser vistos. Presenciei avistamentos, presenciei projeções holográficas ou energéticas dos seres da minha frente, presenciei o que chamam de tempo perdido, experiências de tempo perdido, que é contato de segundo grau, presenciei contatos tipo SLI, Street Light Interference, onde acaba a energia elétrica das casas e do povoado no lugar de contato. Presenciei experiências, do terceiro grau, projeções holográficas e de quinto grau, que são mensagens telepáticas, que é como se comunicassem comigo. Assis gravou centenas de vídeos de luzes e objetos no céu. Desta vez, tentará realizá-lo diante das câmeras. Poderá se encontrar com os seres com os quais garante ter tido contato? Na madrugada de 25 de abril de 1977, um grupo de recrutas chilenos fazia guarda em um aras militar, em uma região muito próxima à fronteira com o Peru e Bolívia, quando foram testemunhas de uma luz que tinha um comportamento realmente estranho. A luz se aproximou da região onde eles se encontravam e pousou sobre o lugar. O Cabo Valdez, que comandava o grupo, deu a ordem para que dessem os braços. Apavorados, os recrutas obedeceram, mas minutos depois, Valdez desapareceu diante de todos. A história que os soldados contam é que, exatamente em algum momento em que a luz aumentava e diminuía de intensidade, em algum momento o Valdez se separou deles e caminhou em direção da luz. E nisso, a intensidade da luz aumentou e perderam o Valdez de vista. Não o viram mais. Depois que perceberam que Valdez não estava mais com o grupo, os recrutas decidiram ir procurá-lo, sem compreender o que estava acontecendo. E quando eles pretendiam sair para procurá-lo, dizem que ele reapareceu, como se o tivessem deixado ali. E ouviram ele dizer, rapazes, como se estivesse pedindo socorro, pedindo ajuda. De repente, escutamos uma voz gritando, rapazes! E uma voz desesperada. Não era uma voz clássica, rapazes. Era uma voz que pedia socorro. Não parecia ser o mesmo que tinham visto minutos antes, e não sabiam que algo mais estranho ainda estava por acontecer. Naquele momento, ele estava com o rosto desfigurado. Tremia.
de pânico. Os olhos estavam fora da órbita. Pensamos que era frio e, logicamente, a luz sempre se manteve ali. Sempre. O tempo todo. Nós cobrimos ele e ele começou a gritar.